Paco da Rocha. Olá, bom dia, muito bem-vindo ao Café da Manhã. Salamat pagi. Salamat pagi. Bem disposto? Muito bem disposto. Fantástico. E tu também estás? Da minha parte, fantástico. Paco, vou-te pedir para te apresentares, para falares um bocadinho de quem é que tu és. Tenho a certeza que existem já pessoas que sabem quem é que tu és. Outras pessoas que não sabem, por favor, fala-nos um bocadinho de ti. Olha, tu fizeste muito bem em dizer que eu sou um jovem, porque eu só tenho 30 anos. Depois, 30 anos plus. O plus é 41 mais de experiência. Portanto, faz a tua matemática. E vou começar por descrever um pouquinho do meu background, do meu início, porque eu acho que é necessário. Eu acho que eu vi mais ou menos o tipo de pessoas que estão ligadas a este projeto e são mais ou menos todos millennials. E eu vou falar de um Portugal muito antigo, não é? Eu cresci nos anos 50. Nasci em 49 e cresci nos anos 50. E a cidade do Porto, eu não vou dizer que era uma cidade, era um arquipélago. Eu vou-te explicar porque é que quer dizer arquipélago. Diz-me tu, o que é que tu achas que é um arquipélago? O que é que eu acho que é um arquipélago? Estás-me a colocar... Bem, quando eu ouço a palavra arquipélago, um conjunto de ilhas, não é? Exato. Na minha rua havia 5 ilhas. Okay. Em todo o Porto havia mais de 400 ilhas. Por isso é que estou a dizer que... Por isso é que eu estou a dizer... A maior parte dessas ilhas já desapareceram. Uhum. Atualmente o Rui Moreira está a tentar ainda recuperar algumas para o turismo. Okay. Se houver turismo passado isto, vamos a ver. Naturalmente. E então, eu nasci numa cidade muito cinzenta, muito triste. A cidade do Porto não era atrativa. Vamos dizer que era a bela adormecida. Até que um dia vai aparecer um príncipe irlandês e deu-lhe um beijo e acordou e transformou numa princesa. E hoje em dia é uma rainha da Europa. E, portanto, esse irlandês que tem o nome Ryan, quando veio lá, começou a abrir as fronteiras e a Ryanair abriu as portas ao Porto e hoje o Porto gaba-se ser a única cidade que tem 6 pontes. Não é bem verdade, há mais uma. Não sei se sabes qual é. É Gaia. As pontes têm que ligar ao outro lado. Gaia também tem 6. Claro, exato. Gaia também tem 6. Pratos. E então, eu cresci numa altura em que o ponto alto da semana era o meu pai levar-me, o meu pai e a minha mãe levar-me ao domingo à tarde a ver as montras. E isso era muito habilidoso, acho eu, do meu pai, ou seria também por questões laborais que ele não tinha outro dia, mas eu ia ver montras, mas as lojas estavam fechadas, não é como hoje em dia que temos os centros comerciais em que as pessoas vão lá e, pai, quero um brinquedo. E eu olhava, via os brinquedos, mas as lojas estavam todas fechadas, não é? E depois terminávamos essa voltinha pela cidade do Porto. Eu nasci, digamos, na Larinhos do Porto. Estou a 8 minutos do coração. E então terminava o dia lá nesse café a tomar um capilé. Não me pergunto se o que é um capilé, não sei. Sei que ainda não havia Coca-Cola, porque o Salazar não deixava que se vendesse Coca-Cola. Era uma coisa escura. A mexórdia que era, não sei. Chegava lá, o meu pai tomava um café, a minha mãe um chá, e era um capilé para o menino. E eu tomava um capilé, não sei o que aquilo era. E depois, olha, como eu te disse, a cidade era escura, mal cheirosa. Temos hoje ruas que são muito frequentadas pelos turistas. Naquela altura não era bem assim. Olha, foi lá que aprendi o que queria dizer um golden shower. Só para dizer que naquele tempo a gente não chamava um golden shower, era uma penicada, não é? Havia pessoas que deitavam os dejetos todos pela janela e se uma pessoa tivesse azar, apanhava um chuveiro. Pois. Pronto, é só para dizer, eu tinha que sair do Porto. E parti, e fui para uma viagem e ainda não parei. Continuo a viajar há 50 e tal anos. Não, há mais. E então, a minha primeira viagem, agora vou dar um salto, assim, a primeira viagem foi até Londres. Eu fui à Boleia, cheguei a Londres e tal, encontrei lá 2 amigos que ainda os tenho muito perto de mim. Aliás, estava a tomar o meu café numa chábana feita pelo Pedro Riobon, que ele foi meu colega de quarto lá em Londres. E
E agora é para saltar. E nesse tempo em Portugal, como digo, era muito cinzento, não era só o Porto, tudo. Mas havia um músico chamado Pedro Osório, e ele tinha um conjunto musical que era o Quinteto Académico, e ele lembrou-se de importar 3 músicos. E um deles, eu estou a falar assim muito rapidamente, porque senão meia hora não. Um deles era um pianista chamado Mike Carr. Quando eu vou para Londres, e quando chego a Londres, e quando estou, portanto, com o Zulfi e com o Pedro, um dia eu vejo numa revista, que é o Time Out, que o Mike Carr era o pianista de um bar, de um clube muito famoso, que é o Ronnie Scott. E então, como eu tinha tido uma amizade com ele em Portugal, fui procurá-lo. E lá ele facilitou-me a entrada, entrei pelas traseiras, pelo camarim e tal, e depois ele apresentou-me 3 amigos, está aqui o Rodney, está aqui o Eric, está aqui o John, e nós bebemos, e ele tocava e tal, e veio em meia hora, ele parava de tocar e vinha tomar uma cerveja connosco. E nós estávamos ali a falar, e eu tinha recentemente chegado a Londres, estávamos a falar de várias coisas, já não me recordo exatamente, mas de repente o Mike Carr convida um deles, porque eles os dois eram do norte, eram de Newcastle, e o pessoal de Newcastle são chamados os Jordis. E ele diz, olha, já que, Eric, vem cantar um bocadinho. Vamos fazer um jamming. E ele vai para o palco, o Eric, e eu quando ouço a voz, porra, mas é o Eric Burton dos Animals. Eu estou aqui a beber com o Eric Burton dos Animals. Que eu era um fã dos Animals. Quando eu venho para a quando ele veio, tu não és o Eric dos Animals? Já fui, já não tenho essa banda. Eu agora estou na América e formei outra banda que é chamada Eric Burton and the War. Era outra banda e tal. E começamos a falar, porque na banda que ele tinha músicos negros, e quando viajavam por Louisiana e para o sul dos Estados Unidos tinham problemas, eles tinham que ficar em hotéis separados, etc. E então, quem era o Rodney? Era o Rod Stewart, que naquela altura ainda não era músico, ele era coveiro. Okay. Trabalhava numa funerária, e o sonho dele era ser futebolista. E o outro era o Long John Baldry. Portanto, eu estava ali com um grupo de pessoas que ficaram milionárias depois. Quer dizer, o Eric Burton já era. Não sei se era milionário, mas pronto, já era músico consagrado. Isto é só para te dizer que a minha vida tem tido assim peripécias que eu digo, se eu não tivesse provas, eu tenho a direção do Eric Burton na Califórnia, escrita por mão dele. Eu não tenho fotografias, porque eu não sabia com quem ia encontrar, mas ele deu-me a direção, olha, se vieres aos Estados Unidos, és muito bem-vindo e tal. E pronto, fiquei lá, agora como digo, vou dar saltos muito grandes, fiquei lá na Inglaterra até 79. 79 chegou ao poder a Margaret Thatcher. Eu era professor e eu pensei assim, olha, esta ilha é pequena demais para os dois, um de nós tem que sair. Olha, saí eu. Fui para a Suécia. Na Suécia, de início, tive um contrato muito, muito vantajoso economicamente, porque estive lá 2 anos sem pagar impostos, com a prerrogativa, e foi a que tomei. Eu, se quisesse, podia ficar. E fiquei, e vou dizer a razão por que fiquei, já escreveste isso. Foi o seguinte, eu estava a trabalhar numa escola de formação de cooperantes. Nota bem, eu quando cheguei à Suécia, eu nunca tinha escutado a palavra cooperante. Eu não sabia o que o cooperante queria dizer. Essa palavra não existia, não é? Eu sei, em 66 de Portugal não havia, nem as colónias estavam independentes, nem se falava em cooperar. Eu não conhecia essa palavra. E então, inicialmente fui trabalhar para outra escola e tive 3 alunos que eram arquitetos que iam para o Mindelo, para Cabo Verde, para reconstruir a cidade, para recuperar as casas e tal. E então eu disse, mas que vocês foram contratados? Não, somos cooperantes. Disse, mas o que é isso, cooperantes? Nós somos arquitetos, podemos, economicamente não estamos a precisar, e podemos dar 1 ano ou 2 da nossa vida e vamos para lá a troco de alojamento e de... Pronto. Hoje em dia nós chamamos mais a esses voluntários, não é? Sim. Depois começaram a haver a diferenciação. Prontos. E então, nessa escola, era uma escola muito pretendida. Tínhamos cerca de 600, 700 aplicantes todos os anos, e desses
e escolhiam-se muito poucos. Cada ano recebia talvez 100 alunos. Era uma seleção muito grande. E como era uma escola única, e nós preparávamos pessoas para ir para a Nicarágua, porque isto foi na altura, estamos a ver nos anos, fim dos anos 70, princípio dos anos 80, foi quando houve um boom de independências. E todos esses países precisavam de técnicos, não é? De médicos, de engenheiros, de tudo. Na altura, para as colónias portuguesas, eu tive alunos que eram eletricistas, tive alunos que eram mecânicos, tive todo tipo de sueco que quisesse ir trabalhar para as colónias. Colónias não. Para as jovens nações independentes. E então, nessa escola nós recebíamos muitas visitas de Estado. Esteve lá o Daniel Ortega, esteve lá o João Luís Nyerere, da Tanzânia. E também vinham com frequência vários membros do governo sueco. Na Suécia, para quem não conhece, e já mudou um bocadinho, já não é a mesma coisa, mas naquele tempo era muito igualitária. Primeiro, não há empregados, não é? Uma pessoa pega na bandeja, é self-service. E depois, não há diferenciação. Então, um certo dia, digo eu que foi o dia que mudou a minha vida toda, eu estava sentado à mesa com pessoas, um leque muito grande. Havia lá um jardineiro, naquele tempo ainda não havia computadores, havia lá uma datilógrafa, havia um professor de espanhol, havia tudo. E quem se veio sentar à nossa mesa? O primeiro-ministro, o Olof Palme. Eu não tinha assim muita experiência de estar sentado com uma personalidade daquelas, e também não falava muito bem sueco. Então eu estava ali, não se nos dava a atrever, estava curioso mais que tudo, eu sou uma pessoa curiosa. Mas a ver, eles a brincar com ele, tu lá e a gozar com ele, que ele levava-lhes o dinheiro todo em impostos e mais não sei o quê e tal, mas não sei o quê. E eu disse, esta gente tem uma lata de caranças, pá. E não é que quando acabamos de almoçar, ele levanta-se, o Olof Palme, e diz, quem toma café? Eu cheio de timidez também pus o dedo, pá. E quando ele me serve um café, eu cheguei a casa da minha mulher e disse, olha, é aqui que eu quero ter os meus filhos. Não há nenhum outro país no mundo onde o primeiro-ministro me vai buscar um café e me trata como igual. E então isso mudou a minha vida. Isso em que ano? 83. Ainda eu não tinha sido pensado. Pois, ainda era um projeto. Depois tive outras amizades com outros membros do governo sueco, porque aquela escola, como digo, como passaram por lá muitos, por exemplo, quando a Suécia aderiu à União Europeia, muitos dos políticos, durante o verão, vinham para aquela escola para melhorar o inglês deles, para quando em Bruxelas estivessem a debater. E então fui amigo também pessoal da Anna Lindh, que foi assassinada. O Olof Palme foi assassinado, a Anna Lindh foi assassinada. E também do Bosse Holmberg, mas esse infelizmente foi ele que se suicidou. Não aguentou ter perdido a esposa e lentamente bebeu até à exaustão, até sucumbir. Mas pronto, é para veres que eu nessa escola encontrei gente incrível. Eu tive médicos que foram, por exemplo, para o Sudão e para outros países, e para dar uma transfusão deram o próprio sangue deles, tiraram o sangue deles para dar aos pacientes. A vida de cooperando naquela altura não era nada fácil. Eu estive aí, porque depois também era assim, nós para avaliarmos os cursos que dávamos, eu era enviado, e por isso é que eu fiz tantas viagens, eu era enviado lá com uma máquina de vídeo para recolher o feedback deles, se o que eles aprenderam na escola foi útil, se não foi útil, como é que eles estão integrados, etc, etc. E tu não fazes ideia o que é viver num prédio de 33 andares sem haver elevador. Quer dizer, chegas cá abaixo, lembras-te de esqueces qualquer coisa e já não voltas atrás. Isso fica para amanhã. Portanto, passei por isso tudo, estive, portanto, em Moçambique nos anos 80 e levei para lá o meu filho. Eu tinha três intenções nesta nossa conversa. Era ser divertido, se possível, era falar, desmistificar que não é difícil viajar com crianças. Levei para lá o Max com 3 anos e quando levei para lá, eu tinha 3 opções. Tinha a escola sueca, tinha a escola internacional e tinha uma creche
moçambicana. Ele foi para a creche moçambicana. Não tinha nada, não tinha brinquedos, não tinha nada. Mas deu-lhe uma capacidade de criatividade que não faz ideia. Ele de uma lata, de um cartão de leite, ele fazia um carrinho porque não havia brinquedos. Então ele é que tinha que criar. Estás a compreender? Em questões de higiene não era muito boa, havia baratas, havia tudo, mas deu-lhe uma imunidade que ele já tem viajado para todo o mundo e nenhum de nós teve diarreias, nenhum de nós teve problemas. Porque isso de lidar com os micróbios desde pequeno fortalece os anticorpos, estás a compreender? E então deu-lhe uma imunidade fantástica. E então, ele esteve lá, e então tu também mencionaste que eu tirei um embaixador inglês da cama e também passo já essa história. Foi assim, foi o seguinte. Eu tinha um bom relacionamento com o embaixador sueco. E na Suécia há duas maneiras de ser embaixador. Há a carreira diplomática, que eles vão desde que acabam o liceu. Inclusive já estive numa sala de aulas a futura rainha da Suécia, a princesa Vitória, já esteve numa aula onde eu estive, também dei uma palestra. E há outro grupo de diplomatas, que são aqueles que são ou dirigentes sindicais, ou que se notabilizaram de alguma maneira e depois, como um golden handshake, ao fim, dão-lhes um posto de diplomata num país qualquer. E era o caso. Este senhor chamava-se Lua, já faleceu. Lua não tem nada a ver com a Lua, são as três. Ele era Lars, é o L, O é Olof e o A é Axelsson. Lars Olof Axelsson. Mas era tratado por Lua, porque não há formalidades. Na Suécia, eu ia à casa dele e ela andava de meias, porque na Suécia a gente tira os sapatos e entra em casa, e ele dizia, opa, tirei uma cerveja do frigorífico, e anda cá a contar. Porque eu tinha um bom relacionamento com um moçambicano lá, que trabalhava para uma empresa italiana, e esses italianos, estamos a falar, ainda havia a guerra civil, não é? Eu da minha casa via os morteiros e via as balas tracejantes do outro lado da Baía de Maputo. E eu para ir para a escola, eu aí também dava aulas, eu de manhã tinha que, com o rádio daqueles, não havia telemóveis, daqueles rádios que a polícia tem, tinha que comunicar a ver se estava seguro, se eu podia ir, se não podia, porque havia ataques durante a noite, a Renamo atacava, não é? E então eu tinha essa amizade com o Danilo, e o Danilo tinha esse exército pago e armado e equipado pelos italianos, um projeto, uma barragem italiana, e então ele dava-me informações. Esse homem, durante 2 anos que eu estive lá, eu acho que ele estava mais próximo do rádio dele que da esposa. Eu nunca ouvi sem aquele rádio encostado à orelha. Pá. Aquilo, eu acho que ele precisava ali de uma prótese para ter o rádio sempre ali. Ele estava sempre a ouvir a movimentação. E depois dizia-me assim, olha, pá, apanhamos um indivíduo a 50 km, estamos a interrogá-lo, olha, está a acontecer isto, está a acontecer. E então esse embaixador gostava que eu lhe desse informações, porque senão as informações que ele tinha eram via Ministério da Defesa e eram outras, não era bem a mesma coisa. Bem, então esse Lua um dia disse-me, olha, vem cá a Ministra da Cooperação, a Lena Yarmvalén, e nós vamos dar uma festa na Casa Grande. Sabes onde é a Casa Grande? Eu disse, sei, é na Mao Tse Tung. Eu disse, é isso. Então aparece no dia tal, passado 2 ou 3 dias, às 8 da noite, e és muito bem-vindo para a festa. Ora bem, eu durante os tempos que vivi lá, eu bebi muito gin tónico. Disseram-me que era medicinal, que me livrava contra a malária. Não é verdade, eu apanhei malária, mas pelo menos andava bem disposto todos os dias. Naquele tempo a polícia não tinha balões, nem tinha radares, nem tinha nada. Pá. Então era uma brincadeira. Também não havia muitos carros, a verdade era dita. Também não havia muitos carros. E no dia que ele me tinha convidado, eu lá fui, estacionei o carro tipo artista de cinema. Não é bem porque eu tranquei a porta, não é? Porque lá tudo tinha que estar fechado. Até os picos, capiscas e os faróis e tudo tinha que ter uma proteção aparafusada no carro, senão desaparecia tudo. Não sei se era do calor ou qualquer coisa, as coisas desapareciam e evaporavam. Então deixávamos o carro e quando chegava cá fora estava despido. Mas então tranquei o carro e tal, e lá vou assim com um ar de... Eu sou descendente do Vasco da Gama, sou dono disto, não é? E o guarda que está à porta de metralhadora não me deixa entrar, disse,
não, onde é que você vai? Eu disse, eu venho à festa, fui convidado. Ele disse, não, os convidados já foram embora. E eu disse, como é que foram embora? Então, são 8h30 da noite, não pode ser. Não, o senhor embaixador já se foi deitar. Eu disse, não pode ser. Bem, eu insisti. E pelo facto de ser branco e de ser cooperante e ter um cartão que lhe dei que tinha o brasão da embaixada sueca, do governo sueco, coitado, o homenzinho lá o obedeceu e lá foi o embaixador dizer-lhe que estava ali um chato que eu queria receber. E o embaixador demorou o seu tempo, não sei se estava a cortar as unhas, demorou. E quando veio, pá, olha, Gonçalo, se tivesse ali um buraco, eu tinha batido na porta errada. Eu tirei o embaixador inglês da cama. A casa sueca era a porta ao lado, pá. As casas eram idênticas e eu tinha batido na porta errada. E eu, I'm so sorry, Sir James. I'm so sorry. Olha, pronto. Houve aqui uma pessoa que perguntou, e eu acredito que elas sejam curiosas até porque eu mencionei isto no café da manhã em viagem de hoje. Sim. Que tu eras um professor, mas não eras um professor qualquer. Eras um agitador de mentes. Aliás, a pergunta até era professor de quê? Eu quero que nos fale um bocadinho do que é isto de ser um agitador de mentes, que tipo de professor é este? Acho que a maior parte da malta não faz a mínima ideia o que é, ou pelo menos estão muito curiosos. Ok. Como te disse, eu trabalhei com cooperantes, portanto, a única formação, o único mestrado que me interessava era cooperação e desenvolvimento. Para se desenvolver qualquer coisa, as pessoas têm que puxar para a cabeça. Eu não acredito na cooperação em que o Norte financia o Sul com ideias que não são deles. Eu, por exemplo, um dos últimos trabalhos que tive em Moçambique foi como assessor da sociedade civil. Isso é uma mentira. Não existe uma sociedade civil ainda em Moçambique. Poderá vir a existir. E também depende o que é a sociedade civil, o que a gente chama de sociedade civil. Mas quer dizer, a minha função era democratizar, era tornar transparente, mas não, era uma missão impossível, número 6, e eu não sou o Tom Cruise. Não se pode fazer. Porque assim, tu tens uma organização, uma ONG moçambicana. E com as formalidades que tem, não é? Tem o tesoureiro, tem o presidente, a assembleia e tal. Mas quando há qualquer reunião em Maputo, quando há qualquer viagem ao exterior, é o presidente que vai. Os outros começam a ver, é só o fulano que viaja. Então o que é que eles fazem? Saem daquela organização e formam outro, para serem eles os presidentes. E então começam a fragmentar, em vez de se unir para solidificar e para lutar. E depois tem outras coisas, por exemplo, eu vi que há lá muito abuso de poder. Por exemplo, o poder económico está muitas vezes na mão de etnia indiana. E eles usam e abusam do poder que têm. E então vendiam coisas que estavam fora do prazo, que um dia a minha mulher foi comprar um pacote de esparguete. Quando estava na fila para pagar, viu que aquilo parecia um jardim zoológico, estava cheio de bichinhos lá dentro, e disse, olha, isto não está pronto para consumo, e a senhora só disse, chamou um empregado e mandou pôr lá na prateleira, traz outro. Então, eu, por exemplo, à luz da DECO, tentei criar uma organização, alguma maneira de proteger os consumidores. Mas não funciona por uma razão muito simples. Eu cheguei a uma conclusão, eram só os brancos que nos encontrávamos e os nativos recusavam-se a fazer, porque eles tinham medo do mal olhado e tinham medo que alguém lhes pusesse esse tipo de superstições que ainda há. Uhum. O indivíduo, por exemplo, era maltratado no hospital. Eu dizia, tem lá um livro de reclamações, escreve. Reclama com o diretor do hospital e ele vai ter que ler e vai ter que agir. E eu dizia, mas se eu fizer isso, o enfermeiro vai pôr uma olhada na minha família. Portanto, eu quero dizer, nós estamos em níveis muito diferentes. Nós temos que ir paulatinamente e também não tenho a certeza que eles têm que copiar o nosso modelo. Eles têm que encontrar o modelo. É por isso que eu digo que sou agitador de mentes. Eu digo assim, temos este problema.
como é que vocês o resolvem? E depois eu posso, quando muito, dar a minha experiência. Olha, eu fiz assim, e eles aprendem mais pela experiência, por o que eu podia fazer. Por exemplo, eu tinha carro e eu andava quase sempre a pé. Primeiro porque a pé ficava a conhecer a cidade muito melhor, os buraquinhos todos, sabia qualquer loja que abria, o que é que estava a vender, e de carro eu não via nada. E segundo porque eu não estava muito preocupado com o estatuto, estás a compreender? Eu não tinha que usar títulos, não tinha que dizer, olha, eu sou o assessor de fulano tal. Não, eu não precisava disso. Eu era o Paco, sou conhecido de toda a gente Paco. Tenho uma família muito alargada também, vou-te falar um bocadinho sobre a minha família, porque também isso também explica um bocadinho quem eu sou. Mas além da família de sangue, eu tenho netos na Malásia e na Indonésia, tenho irmãos e sobrinhos em África, já tive uma mãe colombiana, tenho uma família muito, muito alargada. Às vezes confundo muitas vezes assim, como é que és tio dele se ele é negro e tu és branco? E assim, rapaz, não te metas nisso. Ele trata-me por tio e ele é tudo bem. Mas vou falar-te, pronto, eu disse que ia falar dos meus filhos. Eu estou curioso para saber quando é que tu começaste a viajar com a tua família, em que ano é que isso foi, como é que foi começar a viajar com os teus filhos numa altura que é tão diferente de agora, em que nós hoje em dia temos as possibilidades todas para viajar, e é tão fácil, naturalmente tirando esta nuvem e o que está a acontecer neste momento, mas hoje em dia é tão fácil, eu estou super curioso, como acredito que muitos de nós estejamos curiosos, para saber como é que foi no início viajar com os teus filhos e depois com os teus filhos. O Max, o meu filho tinha o meu filho antes de... Não, vou começar. O meu filho, a primeira vir aqui a Portugal, vinha muitas vezes, porque era filho único, e o meu filho era neto único, portanto vinhamos aqui, mesmo bebezinho, o primeiro passaporte que teve tinha pai 4 meses. Ainda não podia assinar o passaporte. Então, a primeira viagem que fiz com ele foi para Angola. E porquê? Já alguém ontem falou, numa história dessas, que foi o João Gonçalo, que o pai dele telefonou para a embaixada portuguesa, porque ele não me dava resposta e tal. Eu também fui a Angola dar uma formação, e estava no Soio. O Soio fica lá em cima, perto de Cabinda. E perguntei, disse assim, olha, como é que eu faço? Mando uma carta, porque estamos a falar, não havia computador, não havia Skype, não havia nada. E ele disse, não, se puseres no Marco Correio, esquece. O Marco Correio está aí desde o tempo colonial, mas não há carteiros, ninguém leva as cartas. Portanto, tu vais à quinta-feira a um bar que lá estava e perguntas quem é que vai viajar para a Europa e tu entregas-lhe a carta e dás-lhe $1 ou $2 para os selos, e eles quando chegar a Paris ou a Lisboa ou a Londres, eles põem o selo e deitam a carta e informas a tua família. Então eu assim fiz, portanto a carta quando chegou à casa dos meus pais já tinham passado para aí 6 semanas ou assim, eles estavam preocupados porque eles entravam em contato com a embaixada portuguesa, mas eu nunca viajei com o passaporte português, eu viajo com o passaporte sueco. A embaixada portuguesa não sabia que eu estava lá. E então quando então eles recebem essa carta, há um telefonema, ou não sei se foi eu que lhes telefonei a eles, ou eles me telefonaram a mim, porque eu talvez na minha carta disse, olha, se me quiserem contactar, eu estou no hotel tal, o número é tal, e então eles telefonaram. E eles estavam preocupados, então tem, porque, quer dizer, a televisão portuguesa falava da guerra, e era verdade, havia uma guerra à minha volta. Simplesmente eu tinha 50 mil cubanos a rodear a cidade de Luanda, e eu estava seguro lá dentro. Lá dentro não sentia problema nenhum. E foi isso que eu tentei dizer aos meus pais. Disse, pai, aqui não há problema nenhum, eu estou seguro. Ele disse, meu filho, eu fiz tudo para tu ir para a África e agora tu estás aí de livre vontade. Eu disse, pai, eu até lhe digo mais, eu estou tão seguro que eu vou mandar um bilhete para a Elizabeth e o Max para vir cá passar férias. Tu estás maluco e tal. Eu sei o que estou a fazer. E então o Max foi para lá, para Angola, com 2 anos, durante o tempo que eu estive a dar o curso, esteve lá algumas semanas, numa cidadezinha ao norte de Luanda, chamada Cacoaco. Era uma escola de pescas onde eu estive lá a dar a formação. E, portanto, ele começou a viajar. Depois,
também ainda não tinha 3 anos, tinha 2 anos e tal, foi em 86, se não estou em erro. Isso é isso porque nós estávamos no Zimbábue quando soubemos da catástrofe de Chernobyl. E ele estava ali, e também foi uma viagem muito hilariante porque primeiro perderam-se as malas todas, só chegou um pacote de fraldas descartáveis. Depois a British Airways compensou-nos economicamente as malas que tinham perdido. Mas pronto. E eu, porque é que eu andava lá? Eu tinha estado em Angola, de Angola fui ao Zimbábue e depois ia seguir para Moçambique. Lá está, andava a entrevistar os meus ex-alunos, a ver as condições de trabalho deles, porque só com o feedback desses é que eu conseguia fazer material e preparar para os futuros cursos, tendo, portanto, coisas reais, não é? Como tu disse, mais um bocadinho a filosofia do Paulo Freire, a metodologia dele, embora nós utilizamos outra metodologia, e isso levava a outro programa nós falarmos, nós sempre usamos uma metodologia chamada sugistopedia, que foi criada por um búlgaro, o George Luzanov, e por causa disso os meus livros estão todos escritos em bilingue, quer dizer, as páginas estão divididas a meio, metade da página do lado esquerdo está na língua que eu quero introduzir e a tradução está do lado direito. Uma pessoa vai lendo e vai acompanhando o que é que eu estou a dizer naquilo. Então ele foi para lá como disse, com 3 anos, foi para um infantário moçambicano, desenvolveu o desenho, por exemplo, ele tem muito jeito para desenhar, porque ele, como não dominava a língua, expressava-se desenhando o que queria expressar, a criatividade. Ainda agora, por exemplo, ele agora está aqui comigo, calhou de estarmos aqui, nós estávamos em Santo Tomé quando houve quando fecharam as fronteiras e ele não pode seguir para a Suécia, e agora estamos aqui a fazer algumas reparações, e eu não tinha um aparafusador destes elétricos que há, e dá muito trabalho a parafusar tudo à mão, e ele teve a habilidade, com uma chave de parafusos velha, usar um barbequinho e pronto, resolveu o problema. Portanto, são desenrascados. Os meus filhos, acho que os dois aprenderam muito com estas viagens. Não como o pai, ao fim e ao cabo. Seguem os pais. Olha, e agora vou dar um salto muito grande, mas vais ver que há uma ligação, há um fio condutor que estou a dizer. E eu vou-te dizer de uma forma muito curta, porque já nos estamos a encaminhar para o fim do programa de viagem. Sim. Então, muito rápido. Então eu estava na Indonésia e estava a ser intérprete para uma delegação moçambicana. E para aí ao segundo dia, assim, eu estou a tomar um pequeno almoço com o Raimundo, e ele disse-me assim: é muito estranho, você sabe, você é uma cópia de um brasileiro que eu conheci na Conferência do Rio, você fala da mesma maneira, você gesticula da mesma maneira, e etc, etc. E eu deixei-o dizer e disse: olha, amigo Raimundo, 2 correções. Ele não é brasileiro, ele é sueco, eu não sou uma cópia dele, ele é uma cópia minha. O meu filho tinha sido intérprete dele no Rio. Ok, daí a ligação. Paco, quais é que são os teus próximos projetos depois desta nuvem passar? E onde é que a malta pode fazer algumas questões? Onde é que a malta te pode seguir? Seguir, eu tenho o Facebook. Quem quiser ler as minhas histórias e ver é muito bem-vindo. Eu utilizo o Facebook como uma ferramenta para explicar o que eu quero explicar, o que às vezes me faltam as palavras. Portanto, no Facebook, no Instagram, às vezes ponho algumas imagens, porque tenho alguns amigos no Irão e assim eles lá não têm o Facebook, e através do Instagram eles veem. Projetos, olha, eu tinha um projeto, eu estava muito curioso de voltar à Venezuela, que eu queria ver como é que se pode assaltar um supermercado que não tem nada. Ando-me a dizer há 3 meses que não há nada para vender, e depois de vez em quando há um assalto, eu queria saber o que é que os ladrões lá tinham ido roubar, portanto eu queria ir lá. Mas agora aconteceu outra coisa. Eu penso que nos próximos 2 anos vou ir com mais regularidade à Ilha do Príncipe. Não digo mais, senão a minha filha bate-me, mas acho que vou ir à Ilha do Príncipe com alguma regularidade. Não cheguei quase a falar da minha filha. A minha filha é bióloga. A minha filha também, alguém perguntou aqui há dias se era seguro viajar sozinha. A minha filha, quando terminou o secundário, ela estudou na Noruega, quando terminou o secundário,
tirou um ano sabático e foi fazer uma viagem aos Estados Unidos, porque eu, como te disse, naquela escola 90% dos alunos vão para a América estudar, e então ela tirou um bilhete de ida até à Flórida e foi da Flórida até à Califórnia, passando por 10 universidades a visitar os colegas dela, colega de curso que estão lá a estudar. E quando voltou disse, pai, tenho uma coisa para te dizer. Eu até pensei, ou arranja um namorado ou está grávida, não sei o que é que ela me vai dizer. Não, ela disse-me assim, olha pai, já não quero ser veterinária, porque não quero trabalhar com animais doentes, quero trabalhar com a conservação das espécies. E é isso que ela está a fazer agora, ela trabalha com a conservação dos albatrozes, está sediada em Cambridge, mas o raio de ação dela vai desde o Chile, o Brasil e a Argentina e tal, e esses albatrozes vão pescar a Namíbia e a África do Sul. Portanto, ela com frequência vai dar formação a esses países, fala várias línguas, pela razão que eu trabalhei também na Líbia, ela depois meteu-se na cabeça e quando chegou à Escócia foi estudar árabe, e também tirou um diploma, também fala árabe, fala italiano também houve ali um período que ela não sabia o que ia fazer e arranjei-lhe a ser au pair, a tomar conta de umas crianças em Itália, filhas de uma amiga minha, e quando chegou, porque ela aprende e depois vai para como é que é dizer, para legitimar o que aprendeu e inscreve-se num curso para ter um diploma, dizer assim. E então acabaste por ter uma boa influência para os teus filhos e os teus filhos depois para os netos. Tu depois acabaste por fazer viagens internacionais com os teus netos também? Tem, olha, eu agora quando aconteceu esta pandemia, eu estava a celebrar 1 ano de idade da minha neta Alma. Eu tenho 2 netas, uma chama-se Vida, a outra chama-se Alma. A Alma fez 1 ano em Santo Tomé. Uau. E a Vida já foi ao Brasil várias vezes. A Vida, olha, ano passado estivemos em Itália, na Sicília, e quer dizer, olha, para te dizer, agora vais ver a baba aqui. A minha neta tem 2 aninhos, fala 3 línguas e pá, eu só não a chamo a vir aqui porque senão ela conta e ela fala mais do que eu, porque ela, quando lhe deram a vacina não foi injetada com uma seringa, foi com uma agulha de uma grafenola, então fala para caraças. E então, mas pá, tem uma desenvoltura, pá, eu não tenho problema, eu digo assim, se eu morrer amanhã, os meus filhos, e agora os meus netos também estão no bom caminho, têm uma caixa de ferramenta fantástica e desenrascam-se em qualquer parte do mundo. E isso, acho eu, que só se aprende on the road. Estás a ver? E é por isso, viajar, quando se vai para aprender. Há gente que vai só para confirmar, vai a Cuba, eu já sabia que aquilo era uma pobreza e tal, então não vale a pena ir. Que vão lá e tentem compreender. Que vão a qualquer país e tentem entender, e isso também não se faz muito rapidamente. Eu não sou um bocadinho contra o voluntariado, porque eu acho que assim uma pessoa vai e o tempo ainda não chegou sequer a compreender e já está para vir. E então é mais um custo para eles, sim, e muitas vezes há pessoas que andam a colecionar, olha, já fui a não sei quantos países, mas se quiserem dar um contributo, têm que ir, têm que compreender como é que funciona a estrutura local. Eu, por exemplo, vou fazer um workshop em África, os suecos queriam que eu fizesse no hotel, mas eu estava a falar com pessoas que nunca comeram com garfo e faca, e iam se sentir inibidos de estar num hotel 5 estrelas. Eu tinha muitos melhores resultados comprar um cabrito e fazer uma caldeirada lá na aldeia e à volta da fogueira explicar-nos a eles os conceitos que queria dar, fosse de violência doméstica, fosse de, sei lá, de HIV-Sida, fosse do que fosse. Os resultados eram completamente diferentes se fossem dados no campo, ao nível deles e falar a língua deles, do que estar cheio de 9 horas e... É como eu digo, quem quiser conversar ou discutir ou discordar... Ia ter horas e horas para falar sobre as tuas aventuras. Pá, te agradeço imenso por ter estado presente no Café da Manhã em Viagem. Obrigado por tudo. Existem imensas perguntas aqui nos comentários. E, aliás, todas as questões que tiverem, o Paco terá todo o gosto em responder no final do Café da Manhã em Viagem. Mais uma vez, Paco, foi um prazer ter-te
ter-te no programa e vamos ficando em contacto, certamente. É a tal telescola. É a telescola, exatamente. Tudo Obrigado. bom? Um grande abraço. Um abraço, pá. Obrigado. Tchau, tchau.